Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Seja Ágil. Eu sou o Denison Vieira, junto comigo está a Duda Lima e o Denis Pedro. Fala Duda, fala Denis. Fala Beleza? galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso podcast. E hoje o tema será Sprint Planning. Fala aí, Denis. Da hora, hein? Vocês pedem aí pra gente ensinar como planeja, como não planeja. Hoje a gente vai discutir aí. Sejam bem-vindos. Show de bola. Então vamos lá, né? Começando aqui o nosso bloco, o que é tal da Sprint Planning, né? O que é isso? Nome louco, né? Esse nome em inglês, assim, Sprint Planning. Isso assusta muita gente, né? Fica dentro da Sprint? Que história que é essa? Bom, vamos lá. Eu acho que para explicar o Sprint Planning e como que faz tal, primeiro a gente podia conceitualizar o que é a tal da Sprint, né? Para a galera saber o que é Sprint, o que é isso, né? Sprint. É aquela corrida das Olimpíadas, que você vai rapidão assim, ó. Dá um sprint? Dá um sprint. E é tipo isso, né? É uma pequena corrida, é uma corrida curta, né? Pequena no sentido de curta, né? De curta distância. E o que seria essa corrida de curta distância? O que isso tem a ver com projetos, com trabalho, com mundo corporativo, né? Basicamente, uma sprint é um pequeno ciclo de trabalho. Então, imagina que teu projeto, né? A gente tem um projeto lá gigante, tem um monte de coisa para fazer, a gente não vai planejar aquele monte de coisa e sair fazendo tudo ao mesmo tempo ou começar tudo. A gente vai planejar uma pequena parte e vai toda a equipe, né, vai se planejar para executar essa pequena parte num pequeno ciclo, seja de uma semana, 15 dias ou no máximo um mês, né? Tipicamente entre 1 e 2 semanas. A gente planeja essa pequena corrida junto com o time para entregar uma pequena parte de um projeto. Por isso que a gente chama de sprint, né? Uma corrida pequena. A gente não, né? O Scrum chama de sprint. E a gente só usa o nome. E aí, o que é a tal da Sprint Planning, que é o que a gente vai falar aqui? Aliás, por que a gente não traduz, né? A gente não chama de planejamento de corrida. Sei lá, seria a tradução. Acho que sprint ficaria planejamento de sprint mesmo, né? Porque é o padrão de mercado, tá? Então, para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo aqui, para quem conhece de gestão ágil, quem está no dia a dia da gestão, se você falar que vai fazer uma Sprint Planning ou vai planejar uma sprint, um gestor de projetos ou alguém do meio vai entender o que você está falando. Esse é o jargão de mercado. No Brasil, nem sempre a gente traduz tudo, né? O brasileiro costuma usar muitos termos em inglês. E nesse meio da gestão ágil, a maioria dos termos, principalmente do Scrum, não foram traduzidos. A gente continua usando assim. Por isso que a gente fala Sprint Planning. O mundo todo usa isso também, né? E o mundo todo, você acaba todo mundo se você for fazer uma prova, né? uma certificação, você vai usar Sprint Planning, seja ela em Planning. que língua Mesmo se ela esteja em português, né? Vai estar escrito Sprint Planning. Até em Portugal, que em Portugal eles costumam traduzir tudo, né? Mas até em Portugal eles não traduziram a tal. Não é o planeamento do sprint. Continua sendo sprint, né? Mesmo que eles coloquem planeamento, mas vai ser da sprint, não vai ser da corrida, né? Sprint nunca muda. É isso aí. Exatamente. Show. Então vamos lá. O que é sprint planning? É planejar essa corrida, né? Planejar esse próximo ciclo de trabalho, planejar esse ciclo curto de trabalho. Ela é como se fosse o start ali no nosso ciclo de trabalho, né? É ali que começa esse ciclo de trabalho, é ali que começa a sprint. Ela é o primeiro momento do novo ciclo de trabalho do Scrum, né? Exatamente. E é uma parada muito louca, né? Porque assim, vem o Product Owner com o objetivo de atender uma necessidade de negócio, atender um projeto que a diretoria inventou, ou mesmo um serviço que está rolando lá, qualquer, que vai demandar um projeto, né? E aí, que é o Product Owner? O que é isso aí também? Isso, vamos no Basics aqui. Conta um pouquinho de tudo isso aí que você está falando. O que é Product Owner? O que é Scrum, afinal? Né? Scrum, afinal. E a gente tem até um vídeo bem legal, depois vocês assistem Scrum em 9 minutos, bem famoso, que o Denison começa o vídeo assim, o que é Scrum, afinal? E o Product Owner é uma responsabilidade dentro do Scrum, que é o método ágil mais usado no universo. Outros planetas que me contestem, mas assim... Sei lá, hein? Sei lá. É uma forma de você organizar e entregar produtos com alta qualidade, liderando pessoas, usando o que tem de melhor em técnicas aí de gestão. Em outros episódios a gente explicou um pouco melhor isso mais a fundo, mas Product Owner é uma dessas responsabilidades e o papel dele é de organizar o que precisa ser feito,
colocar ali em primeiro lugar o que precisa ser feito primeiro, que a gente chama de priorizar, na atitude de entregar o resultado de um projeto. Então, ele recebe ali a missão da empresa, normalmente, de entregar o resultado de um projeto, né? Ou de construir um produto novo, ou um serviço novo, o que seja, de qualquer área, de qualquer segmento, de qualquer indústria. E a gente tem que planejar isso. Então veja como é importante o Sprint Planning, que é você tirar do papel aquilo que foi prometido para a diretoria, aquilo que foi prometido para um cliente, aquilo que foi prometido para o mercado, aquilo que vai fazer, eventualmente, a empresa se reposicionar. É você transformar estratégia em resultado. Então talvez seja o passo principal antes da execução do sprint, que você tem que aprender a fazer legal, que vai garantir você ali de entregar o que o cliente espera, de fazer de uma maneira que atenda esses objetivos de negócio e também vai permitir com que a equipe trabalhe em harmonia. Tanto o Product Owner, que é o dono do produto, que recebeu essa missão, quanto a equipe que vai entregar o projeto. Ô, Denise, aproveitando que a gente está falando do Product Owner, puxando um tópico aqui, que até a gente vai falar um pouco mais para frente, mas já que já estamos nesse ponto, o Product Owner ele tem um dever de casa, né? Antes de acontecer a Sprint Planning. O que é isso? O que ele precisa levar para o time? Como isso funciona? Essa é para mim ou é por meu sócio? Tem 2 Product Owners aqui. Quem quer responder? Deixa pro Denison. Eu vou deixar o Denison responder. É mais a cara dele essa. Se ele mentaliza. Lá, né? O que um Product Owner tem que chegar na planning, né? Nessa reunião de planejamento da sprint? O ideal é que ele chegue com o backlog priorizado. Esse é o principal, né? Ou pelo menos ele saiba quais são as prioridades. E aí o que é backlog, né? Mais um termo em inglês, né? É a lista do que tem que ser feito no projeto, tá? Então, o Product Owner, essa pessoa que for a responsável pela priorização das coisas, ele tem que chegar com as coisas priorizadas. Ele tem que saber o que é importante ser feito daquela sprint. O que entrega mais valor para os clientes finais dessa equipe, dentre tudo que tem para fazer. Pô, o que mais entrega valor? É isso aqui. O que é a segunda coisa que mais entrega valor? É isso aqui. Ele tem que ter essa priorização pronta. Para chegar no momento do planejamento da sprint, ele já saber dar essa prioridade ou passar essa prioridade para a equipe. Para dizer, isso aqui é a coisa mais importante que a gente tem que fazer essa semana. Isso daqui não precisa tanto, tá? Faz na sequência aqui. Esse daqui não é tanto. Esse aqui então nem cabe na sprint, não planeja. E assim por diante. Então, o Product Owner, a coisa mais importante que ele tem que fazer é trazer essa lista de pendências, chamada de backlog, priorizada. Tá? Outra coisa muito importante que o Product Owner tem que trazer para essa reunião, ele tem que saber, ele tem que estar atualizado para o que é esperado dessa equipe, né? Do ponto de vista do cliente ou do mercado. Basicamente, a grande missão, eu te poderia resumir que a grande missão de um Product Owner é extrair o máximo de valor do trabalho de uma equipe. Né? Então, tá lá a equipe, vai trabalhar, vai executar ali, vai ter um esforço. E qual que é a responsabilidade do Product Owner? Extrair o máximo de valor daquelas pessoas, daquela equipe que está trabalhando ali. E como que ele sabe o que é o máximo de valor? Então, ele tem que estar muito atualizado com o que está acontecendo do outro lado, fora da equipe, né? De quem está precisando do trabalho daquela equipe. Clientes, executivos, seja lá quem for, que está demandando o trabalho para essa equipe. Quem faz essa ponte é o Product Owner. Então, esse cara tem que chegar na planning com tudo isso muito claro. Se o Product Owner chegar na planning sem saber qual é a prioridade, sem saber por que tem que fazer as coisas, o que vai acontecer? Vai planejar a gente vai ter uma sprint planejada com base em coisas que talvez não reflitam a realidade do que realmente precisa ser feito. E aí, é um grande desperdício de esforço de um monte de gente para trabalhar em coisas que não precisariam ser trabalhadas. Né? Então, essa é a principal, como que eu posso dizer? A principal responsabilidade do Product Owner nessa etapa do processo. Show. Bom, então a gente trouxe aí já um pouquinho o que tem que acontecer um pouquinho antes da sprint, né? Antes de realmente a planning rolar.
E, Denis, fala aí, qual que é a importância de fazer uma planning? Qual que é a importância de você planejar o ciclo de trabalho? Se o Product Owner já está trazendo aí as tarefas priorizadas, o que precisa ser feito naquela semana, qual que é a importância de eu sentar com o time e alinhar com o time o que vai ser feito, como vai ser feito? Por que essa reunião é tão importante? Não era só sair fazendo, né? O Pois Product Owner já priorizou, a equipe já tem acesso ao backlog, não era só Pronto, despejar, acabou, né? fazer. Só pegar e fazer. E quem disse que não é assim, né? Quem nunca fez isso que atire a primeira pedra. Gente, esse lance da Sprint Planning é uma forma super legal da gente se organizar. 90%, Instituto Denis Pedro diz que 90% dos projetos que falham é por falha de comunicação. E esse é o momento onde está todo mundo na mesma página. Primeira coisa, lembra que o Denis explicou agora que o PO, o Product Owner, vai chegar lá falando: aí galera, o que nós temos que entregar é isso aqui, ó. Vai estar claro para todo mundo ali, ou pelo menos essa é a intenção de deixar claro para todo mundo o que precisa ser entregue, o que precisa ser entregue primeiro, porque olha, se a gente entregar isso aqui, nossa, a gente vai marcar o maior golaço com o cliente, porque é justamente isso que ele está ali na expectativa de receber. Então vamos entregar isso aqui que tem mais valor. Ali vai ser a oportunidade de todo mundo falar: não, legal, Product Owner, a gente entendeu qual que é a missão desse sprint, por que ele é importante. A gente vai detalhar uma parte mais técnica já, mas vai estar todo mundo ali ligado no objetivo. A gente vai ter a oportunidade de falar: como é que nós vamos entregar isso? Não sei, vamos discutir. Esse não sei é o melhor momento que tem. Todas as sprint plannings que eu fiz é o que eu mais gostava, porque era quando a gente tomava consciência do tamanho do pepino. Falei, mano, tem que entregar isso aqui, velho. E aí todo mundo se comprometia ali e tal. Vamos. E existem ali alguns passos que o Scrum Guide recomenda, mas na prática, galera, é isso. É a gente ficar todo mundo na mesma página, saber o que tá pegando, o tamanho do buraco, né? Por assim dizer, o como que a gente vai fazer, o quanto tempo a gente vai fazer, avaliar se realmente dentro daquelas 2 semanas cabe aquele esforço. Vai ter situação que você fala: não vai rolar. Vamos fazer o nosso melhor, talvez o primeiro sprint, que você não tenha nenhuma métrica ainda, você vai ali avaliar o que dá para fazer, vai rodar, vai medir. Mas é super legal esse que é o principal pilar, que é a transparência que traz. Tá todo mundo na mesma página, não tem ninguém escondendo o trabalho debaixo do tapete, tá todo mundo com clareza do que precisa ser feito, quem vai fazer, todo mundo vai poder contribuir ali na hora de determinar uma solução. Eu acho que a gente podia ir por esse caminho. Eu sei que você determinou aqui, mas e se a gente fizesse assim? Várias e várias vezes na Mindmaster, né? Acho que hoje de manhã mesmo, a gente estava discutindo lá alguma coisa num projeto e eu falei: e se a gente fizesse essa parada aqui, né? Tudo bem que prejudicou todo mundo, que eu arrumei serviço para todo mundo, mas assim, faz parte, foi uma solução ali que, no meu ponto de ver, fez sentido. E todo mundo ali discutiu comigo, falou: realmente, me xingaram um pouco, mas faz parte. Inclusive, atrasamos um pouquinho a entrada aqui da gravação do episódio, que eu estava gravando um monte de vídeo por causa dessa sugestão do Denis de manhã. Mas tudo bem. Mas foi vingança, bom. É vingança. Eu sei que é vingança. Duda viu o trabalhão que deu ali, né? Foi mal, hein, galera. 2 horas gravando o vídeo. Mas vale a pena. Show, galera. E por fim das contas, quem que participa dessa reunião? Então, quem participa? Todo mundo, né? Todo mundo que é envolvido. Não, mas você não é todo mundo, como dizia sua mãe. Que é todo mundo? Cliente é todo mundo? Porque, por exemplo, na reunião de review a gente pode trazer o cliente. Na reunião de planning a gente traz cliente? Não. Todo mundo que vai meter a mão na massa, que vai trabalhar, todo mundo que é da equipe do projeto. Tá? Então, todo mundo que vai participar do projeto, não precisa ter que pôr a mão na massa, né? Você pode olhar, por exemplo, o Product Owner, talvez ele não vai estar lá executando o trabalho. O trabalho dele a responsabilidade dele é outra, né? Mas ele participa do projeto. Ele é parte da equipe do projeto, então ele tem que participar. Todo mundo que faz parte da equipe do projeto tem que participar do planejamento da sprint. Né? Scrum Guide chama de Scrum Team, né? Scrum Team, né? O time Scrum. Quem é de fora, obviamente, não. Né? Então não é o momento de trazer o diretor, o presidente da empresa, trazer o cliente. Cara, se precisar, traz. Mas não vai morrer também, gente. Não. Só não é o... Não é para isso. Reunião não é indicado, né? Não é uma reunião para isso, né? Não, é uma reunião feita para isso. É uma reunião feita para o time. É uma reunião do time, né? É uma reunião do time.
Exatamente. Então, mas se precisar, pode trazer gente de fora que pode ajudar. Por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui. O Denis acabou de comentar, né, um dos objetivos dessa reunião também, o Product Owner ele vai pedir as coisas, né? Eu quero um monte de coisa. Aí é o momento que o time tem para falar, peraí, vamos ver se tudo isso que você está pedindo cabe. Só tem uma semana de sprint, ele quer fazer construir uma torre Eiffel. Pô, não dá, né, para fazer em uma semana. Então é o momento do time falar, a gente não consegue, como que a gente vai fazer para entregar essas coisas? É isso, isso daqui a gente faz assim, faz assado, não cabe numa semana. Cabe isso daqui. Então é esse momento de discussão entre Product Owner e equipe. Mas pode haver situações de, por exemplo, ter que fazer alguma coisa que a equipe não tenha 100% daquela expertise, precisa de alguém de fora para dar uma opinião. Como, por exemplo, numa primeira sprint, de um projeto que ninguém nunca fez. Seria legal trazer alguém que tenha experiência naquilo para uma outra equipe, né? De uma outra equipe, por exemplo. Pode ser que essa pessoa participe de uma primeira planning ali, só para dar trazer uma opinião de fora para dizer, isso daqui, historicamente, a gente faz em tanto tempo, isso aqui é fácil, isso aqui é difícil. A pessoa vem com essa experiência, participa ali da reunião, contribui com a reunião e depois sai. É alguém que não era da equipe. Então pode eventualmente acontecer isso, tá? Tá tudo bem. É só aquela questão que a gente acabou de falar. A reunião não é feita para trazer sempre pessoas de fora. É uma reunião para planejar o trabalho. Não, é interno. A gente vai discutir ali, como é que nós vamos entregar isso? Né? Não é para ter alguém falando, não, mas eu acho que vocês estão errados. Pô, mas não é que vamos fazer, né? Essa discussão de eu acho que deveria ter isso, deveria ter aquilo, deveria ter não sei o quê. Por exemplo, um cliente está pedindo coisas. Onde seria isso? Seria antes da planning, disso aí. Né? Seria uma discussão do cliente com o Product Owner, uma reunião entre eles. Tá? Uma reunião do Product Owner com qualquer outra pessoa interessada. E ali ele discute o que tem que ter, o que não tem que ter no projeto, o que é importante, o que não é. E depois ele chega para a reunião de planejamento com a equipe que vai executar, já com esses inputs de fora colocados dentro do backlog. Né? Então ele já chega para a reunião já sabendo o que é necessário entregar porque os clientes querem. Né? Então a ideia não é ter cliente nessa reunião. Não quer dizer que, puta, pelo amor de Deus, isso não pode, senão vai ser preso se tiver um cliente lá. Não. A polícia do Scrum vai baixar lá. Isso não vai acontecer, né? Tem que ter bom senso. É só você entender qual é o objetivo da reunião. É por isso que a gente sempre volta, gente. Vocês não entendem o método, você não entende o objetivo das reuniões, das cerimônias, do porquê que aquilo acontece, você nunca vai conseguir ter essa flexibilidade de uma forma saudável. É basicamente assim, Imagina que o Product Owner é o maître, o garçom que tá lá tirando os pedidos, beleza? Só que vocês lá na Plane estão lá na cozinha. E aí tem que planejar, entregar todos os pratos que o garçom lá prometeu. Cara, eu preciso dessas entregas aqui, prometi isso. Vocês se organizem. É essa mesmo. A analogia é essa mesmo. O cliente está lá sentadinho na mesa, né? Ele não tem que entrar lá na cozinha e falar, não, você tem que virar o ovo desse jeito aqui. Pô, não, né, meu? O cliente fica sentadinho no lugar dele. Imagina se o cliente entrasse nas cozinhas dos restaurantes. Duda, você já viu algum PO, por exemplo, que promete coisas impossíveis e depois a equipe tem que entregar? Deve ter no mercado, né? Acontece às vezes, né? Umas coisas mirabolantes, assim, tipo, sei lá, construir um foguete uma semana. Para ontem, né? Para ontem. Ainda muda a sprint no meio do caminho. Né? Faz parte, acontece nas melhores famílias, gente. Mas, bom, gente, eu tenho uma dúvida aqui. A gente falou de PO, a gente falou do Scrum Team, a gente falou aí da planning, que o PO tem que trazer as coisas priorizadas, etc. Mas quem que facilita essa reunião? É o PO? É o time? Cadê o Scrum Master nessa história? Responde você, Duda. Sua vez. Olha só, gente. Eu tava aqui tirando o meu da reta. Não, tá entrevistinha, não. Pode falar. Era bom. Tava bom demais, na verdade. Bom, gente, quem facilita a reunião é o Scrum Master. Então, o Scrum Master, ele tem aí essa responsabilidade de líder servidor, ele tem essa responsabilidade aí de cuidar do time, ele tem a responsabilidade de cuidar das cerimônias do Scrum, ele é o guardador do Scrum, né? Então, ele tem como responsabilidade de cuidar das reuniões também, das cerimônias, ver se as coisas estão acontecendo da forma que tem que acontecer, se está seguindo os objetivos que o Scrum traz aí para as cerimônias. E ele que faz esse meio termo, ele que vai fazer essa organização da reunião, chamar o time, trazer os tópicos da reunião, que a gente vai trazer um pouco mais para frente. E o Product Owner já fez a parte dele ali, né? Já tá ali. Então, o Scrum Master, ele vai cuidar do time nesse momento. Mas o que é facilitar, mano?
Cara, é tá ali, trazer os pontos que precisam ser discutidos, Tornar marcar fácil, a né? reunião, tornar fácil, né? Ver se tá todo mundo que precisa tá ali, chamar quem não tá, ver se foi tudo falado. É fazer acontecer, né? É fazer acontecer, exatamente. É isso aí. O Scrum Master, né? É outro termo em inglês, louco, né? É o mestre Scrum. Mestre do Scrum. É a pessoa que faz acontecer todas essas coisas que a gente está falando aqui, né? Faz acontecer esse processo de trabalho funcionar em sprints, faz acontecer a reunião, né? Um planejamento de uma sprint. Meu, se não tiver alguém organizando, vira um acampamento de beduíno lá, mano. Tem que ter alguém ali botando odd no barraco. Ou fica igual o jogo de futebol de criança, né? Todo mundo correndo para uma bola, depois sai todo mundo correndo para o lado, tudo. É isso. Aquela bagunça, né? Então tem que ter ali o Scrum Master como se fosse o técnico do time, né? Para falar, opa, para aí, você fica aqui, o goleiro fica no gol, tá? Você vai para o ataque, e ele fica ali organizando para que as coisas aconteçam. Até porque dentro do processo. A responsabilidade do Scrum Master no sentido de proteger o time, né? Porque pode acontecer de ter aí uma mistura de interesses entre o time e o Product Owner. O Product Owner querendo entregar o mundo, às vezes, também, né? Quase nunca, né? Vai acontecer Quase essa guerra. Nunca, né? Mas não cabe mais, pelo amor de Deus. E uma dança, ele tem que falar, não, calma aí, gente. Vamos ver o que o time aguenta. Alguém tem que ter bom senso, né? E essa pessoa é o Scrum Master. O adulto da parada é o Scrum Master. É o Scrum Master, é isso aí. Tem que ser o adulto do negócio. Então, show. E é ele quem é o responsável por facilitar a reunião, né, Duda? Sim. E Dani, só tem uma pergunta para você que é muito importante também para você mentalizar ela. Por que a gente precisa ter uma meta na sprint? Por que a sprint tem que ter um objetivo? Como que isso funciona? Inclusive, isso entrou na última revisão do Scrum Guide, né? Até 2020, o Scrum Guide... O que é o Scrum Guide, né? É o guia do Scrum. Seria a Bíblia do Scrum, né? Que diz ali como tem que ser. Tal. É o livro sagrado do Scrum. E lá no Scrum Guide tem todo o passo a passo de como faz cada uma dessas coisas, inclusive como se planeja uma sprint. E até 2020, no Scrum Guide, para fazer um planejamento de sprint, eles recomendavam fazer em 2 etapas. Né? A primeira etapa era onde o Product Owner dizia ou escolhia o que seria feito nessa sprint, junto com o time, negociava ali, isso cabe, isso não cabe, o que a gente vai fazer. E uma segunda etapa é a discussão do time sobre como que a gente vai fazer tudo isso. E aí entra numa discussão mais técnica de como entregar o trabalho. Né? Nessa última revisão, eles colocaram um terceiro tópico para essa reunião, sendo o primeiro de todos, que é o porquê a sprint é valiosa. Né? Então, antes de começar a discutir o que cabe na sprint e como que a gente vai fazer, a primeira coisa que a gente tem que fazer nessa reunião é entender qual é o objetivo dela. Para que a gente vai trabalhar? Por que esse time vai trabalhar? Por que essas pessoas vão despender tanto esforço para entregar tudo que tem que ser entregue? Qual o objetivo? O que a gente quer no final disso tudo? E a ideia é que saia com um objetivo escrito. Né? Vamos executar essa sprint aí escreve lá, para atingir tal objetivo. Tá? E por que isso é importante? Como o Denis comentou, gestão de comunicação. É todo mundo saber por que está trabalhando. Né? As pessoas terem um objetivo, terem um propósito, saber por que estão fazendo aquilo. Se conectarem. Por que foi escolhido esses itens para serem planejados nessa sprint e não o resto do backlog? Por que a gente está trabalhando no 1, 2, 3 e 4º item e não no 5, 6 e 7? Por que a gente está fazendo isso? Então, as pessoas saberem o porquê das coisas, por que elas estão trabalhando no que elas estão trabalhando, é importante para a motivação, inclusive. Por isso que ele entrou como um primeiro tópico da Sprint Planning. E quem que é o responsável por isso? Product Owner. Então, o Product Owner tem que trazer esse objetivo. Ele tem que responder essa grande pergunta do por que essa sprint é valiosa. Valiosa para quem? Valiosa para os clientes. Tá? Então, a gente está sempre buscando entregar o máximo de valor para o cliente do projeto. Então, por que essa sprint é valiosa para o cliente? Aí a gente tem que responder isso. A resposta disso é o objetivo da sprint. Tá? Então, essa é a primeira coisa que tem que ser feita. Tópico. Bom, o Derison acabou trazendo aí para a gente o primeiro tópico da sprint, né? A gente tem o Scrum Guide, ele estipula aí alguns tópicos para a gente fazer a sprint planning, né? Então, são 3 tópicos. O primeiro realmente é aí por que essa sprint é valiosa, né? Então, o Product Owner vai trazer essa meta da sprint. E, Denis, qual que é o tópico 2?
Eu conto 3, eu juro. Tem uma parte interessante no Scrum Guide, do tópico 2, que é o que pode ser feito nessa sprint, que eu acho engraçado. No começo do parágrafo, ele diz assim: por meio de discussão, o Product Owner e os developers, que é o nome horrível, inclusive, que ele dá para a galera lá, os membros do time, selecionam os itens do Product Backlog para incluir na sprint atual. Para traduzir isso para o português aqui de Santo André, o Product Owner e a galera se juntam ali e falam: mano, o que nós vamos fazer aqui? Nós temos que entregar essas paradas aqui nesse sprint por conta. Lembra que eu expliquei no tópico anterior qual era o nosso objetivo? Esses aqui são os itens que a gente tem que entregar. Então, por meio de discussão. Percebam como é sutil isso. Não é uma imposição assim do tipo, olha, igual o Denis até comentou, né? Vai ter que ser feito assim, pronto, acabou. Não, é uma discussão, é uma conversa, uma dança ali que tem ali entre os membros do time. E nesse ponto ocorre um processo bem interessante que é o refinamento desses itens durante o planejamento, né? Esse processo, a ideia é aumentar a compreensão do que precisa ser feito, aumentar o grau de confiança do time naquilo que eles mesmos estão se comprometendo. Ali é o momento de tirar o sangue ali, colocar ali no papel ali, falei, eu me comprometo a entregar esse treco aqui. Inclusive, Denis, tem uma sutileza nessa frase aí, só complementando, desculpa me interromper, mas só para complementar o que você comentou, tem uma sutileza na frase também que diz, por meio de discussão, né, com o Product Owner, os developers, né, que seriam as pessoas que fazem, selecionam os itens. Sim. Se você só lê isso aí, você fala, pô, então peraí, então não é o Product Owner que seleciona o que vai para a sprint? Não é goela abaixo. São as pessoas que vão executar, que selecionam o que tem. Mas como é que eles vão saber? Mas o PO já não trouxe o backlog priorizado, né? Essa é a importância do backlog estar priorizado, né? Então, porque a ideia, e aí, por que eles escreveram dessa forma? Justamente para dar a entender tudo isso, numa frase só. O Product Owner ele já priorizou, ele já disse o que é importante e o que não é. Agora, as pessoas do time sabem a prioridade e vão selecionar, seguindo a ordem de importância, aquilo que cabe dentro da sprint. Por isso que os developers selecionam. E aí, só que tem uma palavrinha aqui bonita, aqui, que é a tal da discussão, né? Isso implica também que não é só assim, então o time faz o que quiser, né? Também não é. Consenso, gente. É para ter um consenso, é um consenso em paz, tá? É para ser em paz isso. O senso de equipe tem que ser forte, né? É um time, né? Como está escrito no Scrum Guide. Não é um chefe fala e o resto obedece. Nem tampouco a revolução dos bichos, que ninguém faz nada, né? Então é uma discussão, sim, entre o PO, como o Denison destacou ali, os caras vão selecionar. Por que eles vão selecionar? O PO já vai entregar ali, é o seguinte, esses aqui são os itens prioritários. Temos 2 semanas aqui para ser feliz. E aí? Os caras vão pegar, isso aqui cabe, especialmente no primeiro sprint, que a gente não tem métrica de nada, não sabe quanto tempo dura, vai selecionar ali os principais itens que a gente tem um nível de confiança maior, um algoritmo de chute mais calibrado, né? Mas percebam que o método MGA não é implementado. Você sabe o que é o método MGA? O que é o método MGA? É o método goela abaixo. Isso não funciona nessa etapa, né? É uma discussão que tem ali entre a galera e a ideia é, sim, aumentar a confiança e, ao final dessa conversa, definir, legal, esse aqui é o trabalho que a gente vai entregar nesse sprint. Boa. Perfeito. E, por fim, o tópico 3, né? Então, a gente já tem a meta, a gente já tem o backlog priorizado, além do backlog priorizado, o time ele já discutiu junto com o Product Owner, junto com o Scrum Master, o que realmente vai ser feito, o que faz sentido, o que cabe naquela sprint. Então, a gente já tem ali tudo que vai ser feito, já está decidido. Por fim, a gente vai definir como que o trabalho que já foi escolhido vai ser realizado. Então, para cada um desses itens, o time de execução, os developers, realmente esse nome é muito feio, né? Developers. É horrível. O time de execução ele vai definir como que aquilo vai ser feito. E aí a gente entra em ferramentas, a gente entra em processos, a gente entra em quem vai fazer o quê, até quando, líder, dentro daquela sprint, como que aquilo vai ser entregue. Então, o como vai ser feito é realmente responsabilidade do time de execução. Tem um ponto legal aí nessa etapa,
que é... Bom, no final de cada sprint, a literatura aqui do Scrum chama de incremento, né? Como você está incrementando coisas, porque o Scrum parte do princípio, você entrega valor ao final de cada sprint. No meio desse forró todo aqui, vocês vão se deparar com um treco chamado definição de pronto, e que é um outro artefato diferente do incremento. É um documento que eu chamo que ele resolve treta, que é o seguinte: você está lá trabalhando, os membros da equipe falam, já acabei aqui, ó. É mesmo? E meu card para Doni? Deixa eu ver aqui que você tá falando que tá pronto. Pô, mano, mas faltou você fazer isso, faltou você fazer aquilo, não sei o quê. Mas eu entendi que estava pronto, não é? E esse entre você entendi que estava pronto e a chinela cantar é isso aqui, ó. Então, esse definição de pronto o que você chama de pronto, camarada? Tá toda uma lista de itens que traduzem ali o que são os critérios mínimos de aceitação de um item pronto. Os critérios mínimos de qualidade, né? Trazendo para o dia a dia um checklist de coisas que precisam estar prontas para aquilo ali realmente estar pronto. E para determinar como que o trabalho que está ali escolhido, lembra da etapa anterior, como é que nós vamos fazer isso? Eles dão uma olhada ali e isso vai ajudar a determinar isso. Falar, legal, a gente vai ter que entregar com esse nível de qualidade e com esse padrão aqui de entrega. Tá bom, então pode ser que se demore mais, pode ser que se demore menos, enfim, tem que entregar desse jeito. Legal. Ponto importante, eu estava esquecendo disso mesmo, mas é verdade. A definição de pronto afeta totalmente a planning, né? Porque dependendo do que tem na definição de pronto ali, é tanta coisa para considerar pronto. Pode ser que uma tarefa seja gigante, né? Uma única tarefa tenha... entregar isso. Ou se a definição de pronto for curtinha, é só fazer, testar com fulano. Às vezes é curtinha. Mas, por exemplo, coisas do governo, que você tem um monte de documentação. Pode ser que seja alguma coisa que tem uma demora para entregar, né? Eu fiz um projeto uma vez para um laboratório. Os caras estavam lançando um medicamento novo uma vez. E, que tem de documento para preencher, velho? Era tipo assim, o esforço que a gente tinha para fazer no projeto, era um projeto de consultoria, bobinho. Era assim, o de documentação era 4x, assim. 4 vezes mais o esforço que a gente fez. Tava lá na definição de pronto, não teve jeito. Sim, assim, até para coisas mais simples, a definição de pronto, ela ajuda muito quem está no dia a dia de trabalho também, você olhar alguma coisa ali e não ter que ter retrabalho, não perder tempo, então te ajuda a ter foco, a realmente fazer as coisas que precisam ser feitas, porque tem muito trabalho que tem muito detalhe, né, que tem muita coisinha pequena que acaba passando despercebido, então se a gente tem um definition of done ali bonitinho, de cada uma dessas tarefas, de cada uma dessas entregas, o que precisa ter, qual o escopo daquilo ali, a qualidade vai ser muito maior, a qualidade de entrega vai ser muito maior. Eu fui buscar o meu carro que eu coloquei para lavar, né? Aí eu cheguei lá, o cara me ligou, seu carro está pronto. Eu falei, maravilha, vou lá buscar o carro. E tô ficando velho chato, né? Primeira coisa que eu fiz, abri a porta de trás e os caras passaram o aspirador. Não passaram. Tava cheio de cheetos embaixo do banco assim. Falei, amigão, você... Pronto mesmo? Não, tá pronto, tal. Mas o que se chama de pronto? Olha aí a definição de pronto. Não, nós fizemos tudo aqui. Falei, não, rapaz, aqui tem uns cheetos aqui. Esquecemos de ver. Mas vocês normalmente passam? Não, faz parte do checklist. Falei, escapou. Ele passou lá, limpou os cheetos, eu fui embora feliz, mas tá vendo? Tava pronto. Imagina se passa o check, se não passa o checklist, né? Pois é, os cheetos no carro. Show. E, gente, uma dúvida. Qual é o tempo dessa reunião da planning? Eu demoro o dia inteiro fazendo? 3 horas, meia hora, 1 hora, 15 minutos? Hoje a gente está mal. Vocês estão horríveis hoje, né? Que isso? Quanto tempo demora? Posso fazer qualquer horário? Tem um tempo horário definido? Da planning, você vai definir junto com o seu time o tempo dessa reunião. Claro que é aquela coisa, né? Vou fazer num tempo aleatório aqui, e aí pronto, acabou, não. Mas também, se você passar da hora ali, ninguém vai te matar. Por exemplo, se eu fazer um sprint de 1 mês, por exemplo, de 4 semanas, não é? Pode ter uma planningzinha ali de umas 4 horas. Isso. Na verdade, a literatura diz assim, que se a gente tem um sprint de 1 mês,
a duração máxima, tá? Recomendada pelos caras que já testaram isso em tudo quanto é lugar do planeta Terra, é de 8 horas para um sprint de 1 mês. Se a gente for fazer o sprint, que normalmente a galera faz de 2 semanas, você corta isso pela metade, né? Então aí até 4 horas você já tem que ter resolvido o planejamento todo, que me parece ser razoável você gastar uma manhã Mas olha, toda imagina aí. você fazer uma reunião de 8 horas planejando. Cara, Já já Pouco fiz um mais. mês de trabalho, né? Assim, para ficar fácil de entender, até quem for tirar prova aí, né? Ou for fazer prova de Scrum Master, Certificação. prova de certificação, lembra de uma coisinha aqui, ó. É 2 horas por semana de trabalho. O grande lance é esse ano. Então, é uma semana de trabalho, você consegue planejar em 2 horas. São 2 semanas, 4 horas. Um mês, né? 4 semanas, 8 horas. Então, Mas, assim, 2 horas para cada semana, tá? Essa é a grande verdade universal do Scrum. Quanto tempo demora para trabalhar? O Scrum não recomenda sprints maiores, né? né? O Scrum Guide, falando em certificação, você não vai ter um sprint mais do que 1 mês, né? Se você focar nisso. Mas é isso mesmo, 2 horas por semana. Mas assim, falando de realidade, né, que eu estava até falando no começo, é aquela coisa, né? Sem fiscais de Scrum. Se você fez uma planning aí para uma semana e por acaso ela durou 3 horas, porque você teve muitos detalhes, tenta entender porque que ela durou 3 horas, para a próxima não durar 3 horas, mas também, isso nossa, aí. você não vai morrer. Escapou se 15 ela, minutos aqui, você já começa a olhar para trás, assim, né? Tô com um time pequeno aqui e já tá tudo mais ou menos ali. Uma coisa que também acontece uma muito, semana Duda, durou uma meia hora. Isso, é isso que eu falo, até o inverso disso, né? É uma semana, mas a gente conseguiu fazer a planning em meia hora, em Acontece. 40 minutos. Então, assim, ótimo. Bom senso também, né? Exatamente. Ver se tá tudo nos conformes, se realmente esse negócio de 2 horas por ajudar, semana é mais um direcionador aí, né? Para quem quiser saber mais ou menos quanto tempo dura uma reunião dessa. Mais ou menos 2 horas para planejar uma semana de trabalho. O que é o saudável, né? O saudável é isso aí. Se você está fazendo muito rápido, é sinal que talvez não está planejando direito. Né? Não seguiu as 3 etapas ali. Não dedicou um tempo para o objetivo, não dedicou um tempo para negociar com o Product Owner o que cabe, e não negociou um tempo para quebrar as tarefas, de planejar mesmo nos detalhes o que vai ser feito na semana. Talvez foi muito rápido por conta disso. Ou demorou demais porque ficou discutindo coisas que não precisava. Mais ou menos 2 horas é só um guia, né, para a gente seguir. Exatamente. Beleza? Então acho que é isso, né, gente? Acho que a gente estressou bem aqui o tema. Resumindo, né? Sprint, ciclo de trabalho. Reunião de planning é o quê? É planejar esse ciclo. Quem participa? Todo mundo que vai trabalhar ali naquilo. Todo mundo participa disso. Essa reunião é dividida em 3 grandes blocos. Objetivo da sprint, o que cabe na sprint e como que a gente vai entregar o trabalho dessa sprint. Lembrando que esse como que a gente vai entregar é realmente decompor em tarefas. Né? Porque nos primeiros momentos a gente só está falando em entregas. Vamos entregar isso, vamos entregar aquilo. No último momento ali da sprint é o time realmente falar, para entregar isso, o que tem que fazer? Eu vou ter que ligar para fulano, vou ter que fazer esse relatório, vou ter que entregar esse documento, vou ter que fazer não sei o quê. Realmente colocar em tarefas, tarefa por tarefa, o que precisa ser feito. Tá? O produto final dessa sprint é um planejamento no nível de tarefas. Tá? E aí a gente sai com esse plano pronto para a próxima semana, 2 semanas e assim por diante. O resumo da ópera é isso. Né? E isso é muito importante fazer isso. Só uma coisa não vai que ter planejamento nenhum. Importante também não morrer na sprint planning, que eu acho que às vezes acontece muito, é a meta da sprint morrer na sprint planning. Tem uma meta da sprint, fiz a planning, vou esquecer a meta da sprint. Não, você vai lembrar da meta da sprint todos os dias, a todos os instantes. Estou usando o Kanban, fiz ali trouxe todas as minhas tarefas, etc. Deixa visível a meta da sprint também. Então, coloca ali perto do seu Kanban, o que você usa de gestão de tarefas, o que você usa para organizar seu time nesse quesito de execução de trabalho, né? Deixa essa meta sempre visível, sempre traz ela à tona para poder sempre manter o foco. Ela não tem que morrer ali na planning. Sim, na planning a gente traz coisas também da retrospectiva, tem muita coisa que vocês vão aprendendo com o tempo. O mais importante é você começar a fazer. Show. Muito bom. Valeu, galera. Obrigado, Denis. Obrigado, Duda, por mais um episódio. Não esqueçam de curtir aqui o nosso vídeo, compartilhar, ativa o sininho também, que à medida que você mandar suas dúvidas, a gente é notificado também, então não esquece de compartilhar também nosso vídeo. E responde aqui também, aqui nossa pesquisa, aqui nosso NPS,
pesquisa de satisfação para a gente saber se você Dá uma gostou nota aqui pra gente, desse papo. 0 a 10. Gente, Tipo- 2 tipo segundos, Uber, vocês vão né? responder esse formulário rapidinho. Rapidão. Pois é. Dá Igual quando estrelinha. você sai do Uber e dá estrelinha pra gente aqui também. Boa. Boa. Beleza. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Um abraço. Seja ágil. Seja ágil. Seja ágil.